Bom dia, pessoas. Bom dia, meus líderes. Tudo bem com vocês? Não reparem, viu, gente? Eu estou em casa aqui. Agora estou me preparando para ir lá nos cãezinhos da rua. Despencou uma chuva aqui, né? Estou esperando passar. Enquanto isso, eu vou lavar a louça. Vou fazer uma limpadinha nos olhos da minha pequenina dog. E vou esperar a chuva passar para ir lá levar a ração. Gente, eu hoje vou falar de algo que aconteceu foi comigo, não tem nada a ver com resenha, tá, gente? E também já vou falar para vocês que eu vou falar aqui, eu já falei lá nos vídeos anteriores, eu acho alguma coisa, não sei se eu falei tudo, mas eu falei um pouco desse problema que eu tive de saúde. Gente, não é para me vitimizar, nem para botar medo nas pessoas, é só... A intenção aqui é ajudar as pessoas que estão passando por esse problema, porque é um problema que hoje em dia está muito mais conhecido do que quando eu tive, né? Hoje em dia a maioria das pessoas sabem o que é, elas pesquisam, né? A não ser esses lugares mais distantes que não costumam pesquisar muitas coisas, né? Mas acesso à internet hoje em dia quase todo mundo tem, né, gente? Eu confesso que eu não sou muito de internet, não. Mas assim, né, é bom a gente se atualizar, né, gente? Isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando essa doença era bem pouco conhecida. Eu tinha conhecimento, mas era muito pouco. E eu estava casada ainda, meus filhos eram menores ainda, né? O Michael era maior e a menina era menor. E comecei, ainda casada, comecei a ter uns sintomas estranhos, né? Adoecer, que eu não entendia o que é que eu tinha. E eu tinha vergonha. E nessa época eu ainda trabalhava no supermercado, né? No supermercado, e logo eu fui para a Conab, para essa empresa onde eu me aposentei. No supermercado era bem pior, né? Eu tive uma depressão profunda quando eu estava no supermercado. Por quê? Por que tu teve depressão, Dilma? Porque eu estava passando por sérios problemas no meu casamento. Sérios problemas no meu casamento, onde eu trabalhava como operadora de caixa, mas a minha cabeça girava assim 24 horas, sabe? Eu não comia, eu cheguei a perder 8 quilos. Eu lembro que eu consultei até no posto de saúde, né? E aí ela disse que eu estava com depressão, mas que eu teria que tratar com um médico especialista, um neurologista, um psiquiatra. Mas eu lembro que eu não fui, por quê? Porque eu não tinha tempo, gente. Eu não tinha tempo, eu trabalhava num lugar onde eles eram muito exigentes, né? E aí eu não tinha tempo de me cuidar. Tinha 2 filhos pequenos, né? E aí, daí as coisas dali só foram piorando. Meu casamento piorou mais, né? Bem mais. Aí eu saí do mercado que eu trabalhava, fui trabalhar na Conab. A Conab era um emprego maravilhoso, né? Mas só que o meu problema de saúde foi se agravando. Com o tempo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu ficava trêmula, eu ficava ofegante, eu ficava com falta de ar, eu ficava com sensação de que eu estava morrendo, eu ficava apavorada com os sintomas que eu achava que eu estava tendo um ataque cardíaco, alguma coisa parecida, mas eu era bem nova, então, mas eu achava, né? Eu achava então que eu estava com a doença desconhecida e, né, ia levando assim, tinha vergonha de falar para as pessoas, vergonha de falar para o meu ex-marido, que hoje era na época marido, eu não falava mesmo, né? Mas assim, falava, né, tinha minha irmã aqui, aí eu falava, às vezes falava com um colega do trabalho, ele dizia que isso aí era da minha cabeça, que isso era frescura, não sei o quê, e aquilo ali foi me fechando mais ainda, né? Porque eu sentia, só eu sabia o que eu sentia. Todos os dias, lá pelas 6 horas da tarde, eu tinha um ataque daquele, né? Um ataque de pânico. Hoje eu sei que era um ataque de pânico, né? Aí eu ficava assim, como eu falei, ofegante, apavorada, pálida, com sudorese, né? Ficava toda molhada de suor. E meu coração acelerava assim, e eu ficava sentada quietinha, encolhida, não queria que ninguém me visse, daquele estado, nem falasse comigo. Aí eu comecei a acordar no meio da noite, sempre com aquele sintoma, toda a vida com aquele sintoma. Aí que eu resolvi procurar um médico. Aí uma noite eu tive um ataque feio, né? Estava em casa, já dormia, preparada para dormir, a minha filha estava junto comigo na cama, e aí eu senti aquele mal-estar, eu não atinava mais nada, eu fiquei longe, parece que eu estava morrendo, meus olhos ficaram, eu não enxergava nada, só assim tudo nublado, eu assim, pronto, estou morrendo.
E eu me lembro que a minha menina chorava, né? Que ela me viu assim, eu não conseguia me levantar. Daí o marido da minha prima me levou no hospital universitário, eu fui. Aí chegando lá, eu não fui atendida porque tinha muita gente, eu vomitava muito, sabe? Estava ruim. Aí eu voltei para outro hospital. E para encurtar a história, para não ficar muito longo o vídeo, nesse hospital de caridade, que é um hospital particular, mas eles atendem emergência. Ele me falou o seguinte, que eu não tinha doença física, que eu não estava doente, não tinha nenhuma doença assim específica, mas eu tinha algo bem sério que era transtorno do pânico. Ele perguntou se eu sabia o que era. Aí ele me fez aquelas perguntas de praxe, né? Você está atravessando alguma crise no teu casamento, morreu algum familiar, você está com problema financeiro, tem uma tesoura pessoal no seu casamento. Aí eu contei tudo para ele que estava se passando, né? Contei por alto assim, mas contei. Aí ele disse, então é isso, vai procurar um neurologista ou um psiquiatra, eu vou te dar um remedinho para aliviar os sintomas, porque era no final de semana. E aí depois tu procura. Aí dali para frente eu comecei a tomar, eu passei por vários médicos, eu tomei vários tipos de remédio, alguns me fizeram muito mal, né? E aí eu fui numa médica que era muito boa, ela disse para mim assim, Dilma, tu tens que aprender a te controlar. Quando tu sentir isso aí, tu procura pensar em outra coisa, mas o problema é que eu não te disse que é transtorno do pânico, síndrome do pânico, mas eu não tinha medo de ir para a rua. Eu me sentia mal dentro do ônibus, no ponto do ônibus, dentro das lojas, no trabalho, às vezes os colegas me levavam na clínica, mas ela disse para mim que ela tinha uma familiar que tinha esse problema, né, que demorava para melhorar, tinha que ser um tratamento longo. Aí ela me deu os remédios certos, aí eu comecei a tratar. Fiquei 5 anos tomando remédio. E aí eu comecei a aprender a me controlar. Quando aquele mal-estar vinha, que eu sentia que eu ia ter aquilo, eu procurava pensar em alguma coisa boa, procurava fazer alguma coisa dentro da casa, fazer algo assim, né? Ou brincar com a minha filha, cara. E aí aquilo meio que, né? Mas assim, eu tive muitas e muitas e muitas crises feias, muitas crises fortes, né? E aí eu peguei, né? Aí eu me separei, né? Me separei, construí essa casa aqui onde eu moro, né? Como eu já falei para você nos vídeos anteriores, talvez muita gente não tenha visto, eu mandei derrubar a casa que eu morava, que era de madeira, construí essa aqui sozinha, contratei pedreiro, comprei os materiais todos, fiquei morando na casa da minha mãe, o meu filho ficou aqui com a minha irmã, eu fiquei com a minha mãe, mas a menina, e foram 7 meses construindo a casa. Depois, mais um ano para mim vir para cá, que eu tinha que botar alguns móveis que eu não tinha nada, né? E aí, mas eu não podia parar, gente. Eu não podia até me dar o luxo de me deitar, né? E o sofrimento era até grande, mas eu não tinha, podia me dar o luxo, porque eu tinha 2 filhos pequenos para criar, para cuidar, e tinha uma casa para comandar, e tinha um trabalho, eu trabalhava, né? No meu trabalho eu tive muito apoio também, meus amigos, assim, né? Que estavam sempre me dando, me amparando, me dando conselho. É bom a gente ter gente que gosta da gente, né? E aí eu atravessei todo esse mar, esse deserto, vamos dizer assim, né? E aí venci o síndrome do pânico, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais nada disso, né? E quando eu fico meio depressiva por causa de alguma coisa que não dá certo, ou meus bichinhos estão doentes, ou eu vejo um animal na rua que eu não posso ajudar, né? Que não, a gente não tira dinheiro da árvore, aí eu fico meio decaída, né? Todo mundo, acho que tem um período assim na vida da gente, né? A gente não existe ninguém que nunca passou por um perrengue, né? Não existe ninguém, só se ele já morreu, porque se estiver vivo, passa. Aí essa história eu queria contar para você, gente, como eu já disse, não é para me vitimizar, é só um papo que eu venci esse transtorno do pânico, e eu sei que tem muita gente famosa, né? Não é o meu caso. Gente famosa, artistas, né, e cantores famosos aí, vários atores e atrizes e cantores até internacionais que sumiram, alguns sumiram da tela e nunca mais apareceram, né? Teve algumas, eu vi assim, uma reportagem de pessoas que tiveram síndrome do pânico, e tem gente que tem transtorno do pânico, que tem fobia social, não vai para a rua. Mas eu nem podia ter fobia social, porque eu tinha que trabalhar. Como é que eu ia trabalhar, né, gente? Então, eu tinha que sair de casa todos os dias para trabalhar e sustentar minha casa, né, meus filhos. E aí, né, porque quando a gente, assim, do meu companheiro, eu não tinha muito apoio nesse caso aí, né,
Porque tem pessoas que são assim, né? Acha que era frescura, porque não era uma doença que eu tinha uma dor. Mas para mim, se fosse uma dor, era mais fácil, porque não era uma dor física, mas era uma dor na alma. Era uma coisa horrível, como se eu estivesse indo embora, sabe? E aí, quando essa médica me explicou tudinho o que estava acontecendo comigo, ela foi bem amiga, assim, de bater papo, de conversar. E aí eu comecei a me sentir melhor, sabe? Eu tinha com quem falar, né? Eu tinha com quem falar e aquela pessoa não ia dizer que era frescura. E eu sabia que não era frescura, porque se é uma coisa que eu sou, é valente. Porque nenhuma mulher se presta, né? Bem poucas mulheres fazem o que eu fiz, de mandar derrubar a casa e construir, comprar o material e ir atrás. Eu trabalhava, né? Mas eu ligava do trabalho e o pedreiro era ótimo, né? Eu fiquei tão feliz quando eu vim morar nessa casa que vocês não imaginam, sabe, gente? Porque é uma conquista, né? É uma conquista e não ganhei nada de ninguém. Foi tudo com meu esforço, tudo com meu trabalho, né? Então é assim, gente, eu queria contar isso para vocês, para que se alguém aí do outro lado estiver passando por algo assim que ela acha meio que desconhecido, né? Que não sabe o que é, não consegue associar, procura um médico, gente. Não fica... Eu fiquei assim de uma depressão. Após uma depressão, por causa de problemas, né? Problemas de casal, problemas, né? No casamento. Eu fiquei deprimida, eu cheguei a perder 8 quilos. Olha que eu já sou miúda, magra. Fiquei assim, nossa, eu fiquei num estágio bem sério mesmo. E a minha mãe morava aqui do meu lado, mas eu não queria preocupar a minha mãe. Ela dizia, minha filha, tu estás tão magrinha, estás doente? Eu disse, não, mãe, não estou doente, não, estou bem. Não queria preocupar ela, né? Porque ela era muito preocupada demais, assim. E aí eu fui tratando, tomando os remédios. Alguns deles me fizeram mal, daí ela trocava, né? E assim eu fui levando. E eu fiquei uns 5 anos tomando remédios tarja preta, né? Hoje eu não tomo mais nada disso, graças a Deus, né? E quando eu vejo que eu estou um pouco triste demais, assim, que eu acho um pouquinho demais, eu procuro esparecer a minha cabeça com outra coisa. Porque até gravar vídeo me ajuda, sabe? Né, que às vezes a gente parece que é uma oportunidade de falar com alguém que não nos conhece, mas parece que a gente conhece, né, gente? Então é isso aí, gente. Se tiver alguns sintomas desses, como eu estou falando, procura um médico na sua cidade, procura um neurologista ou até um psiquiatra. Neurologista, a minha médica, que mesmo que me tratou, que me acertou com remédio, ela era conhecida até da minha irmã e ela era geriatra, né? Médica que naquela época eu era bem jovem ainda. E ela, mesmo assim eu fui, como ela era uma pessoa conhecida, ela era uma boa pessoa, eu fui. Aí ela me explicou tudo, né? Me disse que na família dela tinha pessoas que tinham, ela tinha uma irmã, que ela estava tratando também. Aí foi bom, gente, foi bom que daí eu fiquei boa, né? Eu pude criar os meus filhos, né? Os meus filhos sempre ficaram comigo, sempre, né? Sempre, sempre. Nunca me separei dos meus filhos um dia sequer. E eu disse assim, agora já que eu vou ser pai e mãe ao mesmo tempo, então eu quero ser pai e mãe para eles sim. Eu fiquei ali do lado deles, incentivando eles a estudarem, a serem pessoas de bem, a trilhar o caminho do bem. Claro, né, gente, ninguém tem filhos perfeitos, né? Às vezes eles fazem alguma coisa que a gente não gosta, mas nada grave, né, gente? Nada grave, assim, nada do tipo perigoso, né? Sim. Coisas de quando eles são adolescentes, né? Graças a Deus já passaram a fase da adolescência e estão ótimos, né? São responsáveis, são pessoas do bem. E é isso que eu queria contar para vocês, meus lírios. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação que eu estou dando, que hoje em dia a síndrome do pânico ainda tem muita gente que tem, é a doença da vida moderna, né? Muito trabalho, muita preocupação, muito corre-corre do dia a dia. A gente acaba, às vezes tem muita gente hoje que não almoça direito, que não come direito, come no trabalho, come no meio da rua, porque as coisas cada vez estão ficando mais difíceis, né? E é isso aí então, gente. Beijinho para vocês, tá bem? Até mais, fiquem bem.